Mais importante você estar aqui, meus filhos. É o momento de você ser alimentado, é o que vai sustentar você para o que há de vista dessa terra ainda, até o tempo do Senhor, né? Em nome de Jesus. Então, vamos nos acomodar todos. Vamos então já à abertura dessa mensagem que vai estar lá na carta de Pedro. No finalzinho da Bíblia, você encontra as cartas de Pedro. Nós vamos na segunda carta. 2 Pedro, capítulo número 3. 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo número 3. Aleluia. Finalzinho da Bíblia, chegando ali perto das cartas de João, você encontra a carta de Pedro, as cartas. Nós vamos na segunda dele. Amém? Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Preste bem atenção. Está escrito: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Oremos. Santo Deus, mais uma vez unimos a nossa oração agora para receber do Teu Espírito Santo o discernimento dessa mensagem, Senhor. Que a Tua glória seja manifestada e que haja curas, que haja restaurações, transformações, libertações e salvação, Senhor. Só o Senhor tem esse poder pela Tua palavra, como tudo um dia foi criado pela Tua palavra. Então, pela Tua glória, que nossos ouvidos estejam bem atentos à Tua palavra, à Tua voz, embora usando esse vaso como instrumento, mas a voz vem do Senhor, usando esse instrumento que é do Senhor também, para a Tua glória. Mas tanto eu, pregador, quanto ouvintes, todos nós precisamos, Senhor, ser renovados, fortalecidos, precisamos da Tua unção, para que possamos ter o discernimento do Teu Espírito sobre a mensagem. Então, que venha ser manifestada a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, mais uma vez eu preciso que a igreja entenda o contexto pelo qual está escrita essa passagem de 2 Pedro, né? Para que possamos entender também o porquê que Deus nos deu essa mensagem, o que Ele quer falar hoje. Então é preciso entender um pouquinho do contexto dessa mensagem que eu acabei de ler agora, da carta de Pedro. Observe que no início do versículo temos uma palavra que diz assim, que lê o versículo 18, antes. A palavra antes, ela está ali iniciando esse versículo, antes. Esse antes quer dizer, ao invés de, tá? O original tem esse sentido, não é o sentido de antes, de anterior. Ao invés de. Então, ao invés de tal coisa, cresça na graça do conhecimento. Ou, outro sentido, é melhor que cresçam na graça e no conhecimento. Amém? Então, esse é o sentido original da palavra que nós lemos aí nas algumas traduções como antes. Tá? Então, veja bem, se a palavra de Deus está escrita essa palavra antes, com esse sentido, tá? É porque algo estava acontecendo com aquele povo, a ponto de Pedro, pelo Espírito Santo, tentar impedir esse acontecimento de prosperar. Algo estava acontecendo que estava impedindo ou atrapalhando o crescimento daquele povo na graça e no conhecimento de Deus. Amém, amém? Pedro escreveria essa carta se o Espírito Santo não tivesse dado a ele as palavras corretas. Olha, procure, na verdade, ao invés de vocês façam tal coisa. Então esse antes tem esse sentido. Se está nesse sentido é porque algo estava acontecendo. E tudo que Deus deseja é o contrário do que o inimigo quer. O inimigo quer o contrário do que Deus quer. O inimigo não quer que o inimigo cresça. E Deus fala na sua palavra, através de Paulo, o outro apóstolo, na primeira carta, capítulo 2, se não me engano, versículos 4 e 5. Não sei lá não, vou tentar lembrar aqui os versículos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, que cheguem ao total, ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, se não me engano, versículo 4 e 5, vai dizer exatamente isso. Esse qual é Deus. Deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Amém? Então, Deus deseja que todos nós cresçamos na graça de Deus. Tanto é que você viu aí, ó. Pedro escreve, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Então, amados,
Temos que ter, com base nesse desejo de Deus, nós temos que nós vemos que o Espírito Santo está desinquietando Pedro a escrever essa carta para libertar o povo daquela época desse perigo que era iminente. Observe que Pedro, em determinado momento da carta, vamos ver agora com vocês, vamos voltar lá em 2 Pedro, daqui a pouquinho, em determinado momento dessa carta, ele vai alertar o povo seguinte, vai lembrá-los: olha, já entrou os falsos profetas no meio de vocês, já está no meio de vocês, e não é de hoje. Ele só vai lembrar isso aí. Então ele vai agora alertar: olha, agora está começando a aparecer os falsos mestres. Onde está na Bíblia isso aí? 2 Pedro, capítulo 2, vamos juntos lá? Versículos 1 e 2. Então essa carta, o contexto desse versículo que nós temos é Pedro tentando impedir pelo Espírito Santo, numa carta que ele escreve àquele povo, né, a eles não cometerem erros que, inevitavelmente, se eles não tiverem no Espírito, vão cometer, que é dar ouvidos. Já tiveram com certeza experiências de falsos profetas que houve no meio deles, e agora Pedro alertava de falsos mestres. Vamos ver? Capítulo 2, versículo 1 diz assim, vou ler nessa tradução que eu tenho aqui, ó. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Essa é a carta de Pedro, hein? Ele está lembrando eles, ó. Não se esqueçam que no passado já surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão secretamente, entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, ou seja, sagazmente, astutamente, eles vão introduzir heresias destruidoras, chegando até a negar o soberano que os resgatou. Olha só, hein? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Deixa eu ver onde eu vou. Versículo 2: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E, olha, amados, infelizmente, esses falsos mestres, começaram a entrar no meio daquele povo, trazendo agora para os nossos dias. Eu quero que você já entendeu o contexto da carta, né? Pedro tentando alertar o povo da sua época, que, olha, vocês do vigiário já entraram os falsos profetas, já fizeram um monte de coisa errada no meio do povo, já arrebentou com um monte de coisa os falsos profetas, muitos caíram por causa deles, né? Voltaram para trás, e agora estão começando a aparecer os falsos mestres. Aí o Espírito Santo me trouxe essa mensagem e falou: leva para a minha igreja que o inimigo não mudou também, ele continua usando as mesmas estratégias. E esses falsos mestres, não vou nem falar dos falsos profetas, vou falar dos falsos mestres. Nós temos que vigiar, e hoje está assim. Os falsos mestres, geralmente, não é uma regra, mas geralmente são homens e mulheres desviados que se auto-intitulam mestres do Senhor. Irmãos, o que está dentro disso aí na rede social está assim, está lotado. E a maioria deles são desigrejados, não tem igreja. Eu recebi ontem, olha como Deus é tremendo, né? Eu recebi um vídeo que eu não li, não ouvi, só ouvi depois da minha consagração, e veio ao encontro que Deus já estava colocando no meu coração. É um vídeo de uma pessoa, amigo, irmão nosso, não vou falar quem é, que mudou daqui, não está mais morando aqui, mudou para outra cidade, outro estado, mas que nós temos contato, ainda muito contato. Uma pessoa querida que inclusive veio a Londrina recentemente, me chamou para almoçar, nós almoçamos, ficamos 2-3 horas juntos, foi uma alegria muito grande. E essa pessoa me passou um vídeo, e eu percebi que havia um incômodo muito grande no coração daquela pessoa, daquele vídeo. E essa pessoa falou: pastor, esse homem tem seguidores do mundo inteiro, pastor, e olha o que ele está falando, pastor, me ajuda. Minha filha está nem dormindo mais porque assistiu esse vídeo, já tem pesadelos. Tá. Eu não vou entrar em meta, nem vou falar quem é. Sei que é uma pessoa aí que está sendo muito bem seguida nas redes sociais. Eu não vou falar quem é, não importa. Estou aqui para isso. Estou aqui para apontar um risco que nós estamos correndo em seguir essas redes sociais. Pessoas que vocês nem sabem quem são. Para Deus, ela vai dizer: cuidado. Assim como naquele tempo de Pedro apareceram, já haviam arrebentado em várias igrejas, né? Os falsos profetas, também começaram a surgir os falsos mestres. E aí Deus falava no coração: avisa
avise. Deus é tão tremendo que ele colocou isso no coração e trouxe essa pessoa com essa mensagem. Eu tive que instruir essa pessoa, para a pessoa se acalmar e falar, pastor, agora estou com o coração mais em paz. Então, vigia mesmo, vigia, volte a congregar, não sei se ela está congregando, enfim, falei com a pessoa, eu deixei bem claro que o perigo, só que olhe a quem você está seguindo, preste atenção, vê se você tem um histórico, não é histórico de likes, não é histórico de seguidores, isso aí tudo é bobagem, mano. O povo fermento deve tudo a massa. Infelizmente, a Bíblia diz que há muitos que não serão salvos. Não serão salvos. Porque é fácil você dizer poucos, muitos são chamados, poucos serão escolhidos, né? É fácil você saber que a salvação não virá para todos. Só que nós temos que entender o contexto disso tudo, que é, infelizmente, no final dos tempos, o mundo vai estar dominado, mais do que já está. E a sua grande maioria que estiver habitando na terra, não vão crer em Deus, não querem ser mais de Deus. Me? Então, convém a você cuidar da sua descendência. Convém a você não cair. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vigia, tá? Porque esse tal de falsos mestres está sim pelas redes sociais. E tem gente seguindo esses crentes desviados, que eles querem, eles não falam que são desviados, não falam que são de Deus, né? Assim como aqueles mestres, aqueles falsos profetas falavam, teve que vir o Espírito Santo fazer Pedro, fazer Paulo, escrever, alertar as igrejas, alertar o povo. E aqui você está vendo, ó. Eu vou ler mais coisas que vocês não têm espantado aqui. Mas, ó, a Bíblia Sagrada vai dizer que maldito é o homem que... Quer ver uma prova bíblica desse povo? É um povo. Vai lá no capítulo 2, aí, que você estava na segunda-feira. Vai no versículo 14, vamos ler um pouquinho. Quem gosta de Jesus aqui, diga amém? Amém. Você ama ele? Você deve gostar muito de ouvir a palavra, hein? Glória a Deus, que ele é o verbo, ele é a palavra, né? Então, 2 Pedro 2, versículo 14, a seguir vai dizer assim, ó, tá? Sobre esses tais. Tendo os olhos cheios de adultério, para quem não sabe, adultério é da palavra de Deus, tá? Adulterar a palavra. Nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm coração exercitado na ganância. Malditos, olha como que encerra aqui o versículo 14, malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, olha, então são os desviados, tá? Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Versículo 16, estamos juntos aí? Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez daquele profeta. Versículo 17. Esses homens, voltando à questão dos falsos mestres, ele está falando disso, jamais. Versículo 17. Esses homens são fontes sem água, enéguas, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Olha, está reservado para isso, viu? A escuridão das trevas. Versículo 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Olha só. Então é esses que eles visam. O diabo usa esses tais aí para aqueles que estão ali em dúvida, aqueles que estão quase saindo das trevas, quase saindo do pecado do mundo. Eles usam o diabo usa esses tais para confundir a eles. Entende? Mas você consegue entender? Não é pouco, não, mas tem um monte de gente confusa, porque ele não está dando ouvido à voz do Senhor. Irmãos, eu já falei, como é que eu entendo, pastor, mas não é tudo de Deus, calma, esse corpo aqui é um corpo. Só que cada membro está no lugar que ele foi criado. Você tem que imaginar essa unha nascendo no meu olho. Eu ia conseguir ver alguma coisa? Não. Cai um cisquinho, então ela estaria fora do lugar. Então, o que o diabo quer é bagunçar o corpo de Cristo. Cada um entendeu agora, amados? Entende por que existe vários tipos de ramificações de igrejas e por que você tem que estar onde Deus quer que você esteja, que é onde a gente colocou. Amém, igreja? Cuidado, amados, cuidado. Você tem que vigiar, porque se você não vai ficar com medo disso aqui, ó, confuso, e vão levar um monte de poeira. Eu falei em qual versículo? Quem pode me ajudar aí? Falei em qual versículo? 19, obrigado. Então, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Olha só, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enveredados e por elas dominados, estão
em pior estado do que lá no princípio. Meu Deus, você vê que está falando de pessoas que já estiveram na luz. São esses falsos mestres, são pessoas conhecedoras das Escrituras, amados. São pessoas que já estiveram na luz. Olha aqui, ó. Veja mais aqui que ele vai dizer, versículo de número 21. Teria sido melhor que nem tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E finalmente o versículo 22 diz: confirma-se neles o que é verdadeiro. O que é verdadeiro provérbio diz: o cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. E amados, então, fica firme, amados. Deus está mandando dizer, olha, amados, maldito é o homem que confia no homem. E é para esse tipo de gente que o diabo quer. O diabo quer realmente pegar os que estão ali meio confusos, meio neófitos na fé, aqueles que estão ainda ali, não têm convicção do que estão fazendo, aonde estão. É esses que o diabo faz questão de dominá-los. Então, cuidado. Cuidado, esse negócio vai vir, vai ali, vai lá, vai colar. Cuidado com isso. Amém? Tudo bem para o inimigo, se essas pessoas que estão, não digo aqueles homens, mas quem está sendo influenciado por esses falsos mestres e falsos profetas, tudo bem para eles continuam sendo religiosos, e ótimo, maravilha, porque quem vai liderar esses tais serão esses homens desviados, essas mulheres desviadas, esses que infelizmente, irmãos, o que está acontecendo na terra é coisa espantosa. Cada dia mais as heresias estão dentro das igrejas, cada dia mais o mundo entrou dentro das igrejas. Então não vou entrar nesse mérito. Mas é por quê? Porque estão dando muito crédito. Aí começam a olhar para homens que pregam a verdade diferente. Mas que o meu pastor exagera um pouco aqui mesmo, mas está um pouco atrasado. Né? Vigia, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Então, ele não é um programa de computador, um aplicativo evoluído. Não. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será. Amém? Eu vou convidar meus irmãos a estar em 1 Coríntios comigo, só meditar isso, não precisa nem lá acompanhar, só se você quiser anotando, vai anotando. Porque, amado, eu insisto, cuidado com esses montes de pregadores virtuais, que tem multidão de seguidores, e estão contribuindo muito para a divisão do corpo de Cristo, estão contribuindo muito para que o corpo de Cristo seja dividido. Misericórdia. Vamos vigiar mais, pois estamos no final dos tempos, amados. E aquele que não vigiar vai cair. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo número 10. Você já deve ter ouvido essa palavra? Assim, versículo 12, capítulo 10, versículo 12 de 1 Coríntios. Assim, aquele que julga, o que pensa estar em pé, está firme, cuide-se para que não caia. Olha o que Deus fala aqui pelo Espírito Santo, usando Paulo para escrever essa carta, em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga, aquele que pensa que está em pé, cuide-se, vigie para que não caia. Tudo que o Espírito Santo quer, amados, é nos guardar para o dia do Senhor, nos proteger contra os enganos, contra as astutas ciladas do diabo. Só que você tem que ter ouvido para quem? Para o Senhor. Amém, amém? Tá? Quem está dentro de nós? É o Espírito Santo, é ele que geme ali com gemidos inexprimíveis, intercede por nós o tempo todo e tenta nos conduzir ao caminho da salvação. Eu falo tenta, por quê? Porque Deus não tira aquele que deu para nós. Deus não recolhe o livre-arbítrio do homem. Ele tirou isso dos anjos, mas dos homens não. Do homem que ele fez a sua imagem e semelhança, ele manteve o livre-arbítrio. Então você, amado, você está ali sendo orientado. O Espírito Santo está te orientando. Filha, esse caminho é perigoso. Filha, está ouvindo a mensagem? Eu te dei essa mensagem. Cuidado, fique atento. Amém, amém? Filho, filhate, cuidado, você está deixando a consciência nessa terra do teu coração. Cuidado com o coração no lugar de engano. Amém, amém? Vigia. Então, o Espírito Santo está ali o tempo todo intercedendo por nós. E ele não interfere na sua decisão, porque Deus é que deu o livre-arbítrio ao homem. Então, amados, o plantar é totalmente livre. Você planta o que você quiser. Agora, eu volto a repetir. Deus está falando isso vai vários estudos, hein? Mas a colheita é obrigatória. Não tem como, amados. A colheita é obrigatória. Por isso está escrito em Gálatas, capítulo 6, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6 está escrito claramente, no versículo 7 e 8, está escrito lá, vamos ler juntos? Está lá. Não se deixe enganar,
De Deus ninguém se zomba. Versículo 7 e 8. Pois aquilo que o homem semear, o que ele plantar, isso certamente ele vai colher. Quem semeia, versículo 8, para a sua carne, da carne vai colher destruição, corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito Santo, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Essa é a lei da semeadura. Não tem volta mais. Não tem mais ou menos, ou acho que é isso, não. A lei da semeadura é óbvio, é clara. Você vai colher exatamente o que você plantou, porque de Deus ninguém se zomba. Amém? Se você plantar para a carne, você vai colher corrupção, vai colher destruição. Se você plantar orientado pelo Espírito Santo, dentro da palavra, você vai colher o que? A vida eterna, vai colher frutos, os frutos do Espírito. Amém? Amém? Então, amados, temos que entender bem essa lei. A nossa natureza humana, a própria natureza, a natureza das coisas criadas por Deus testifica isso em nós. Porque, veja bem, ninguém planta uma semente de manga e nasce um abacaxi. Não tem como. A natureza mostra claramente que aquilo que você plantou vai nascer. Amém, amém? Então a própria natureza mostra isso aí. Não há. Deus não está falando nada que o homem não possa entender. Certamente, se você fizer no mundo espiritual, ou se você estiver plantando, se planta ódio, você vai colher ódio. Você planta perdão, você vai colher perdão. Você planta amor, você vai colher amor. Amém? Você planta arrogância, vai colher arrogância. Você planta soberba, vai colher soberba. Porque é assim, não deveria ter um dever que está do lado de lá. Se do lado de lá é um cristão verdadeiro, você desbofeteou ele e vai te ouvir com uma oração. Ele vai te amar. Mas agora não estamos falando do cristão, não estamos falando de você, é individual. A salvação é sua. É a tua vida eterna que está em jogo aqui. Amém, amém? Você não tem que ficar olhando para o teu vizinho, que o outro está fazendo, seguir. Não, o modelo de Jesus. Se quer seguir alguém, é Jesus. O crente é um tal crente complicado, não é vocês, tá? Não, vocês são cristãos. Amém? Mas o tal crente é complicado. Tal pessoa está fazendo, sabe qual não está vendo? Não está vendo, você também. Então vai para o inferno com ele, então. Poxa vida. É isso que é o problema tal das pessoas crentes. O crente que quer fazer o que o outro está fazendo, que está doido fazer, que está louco para pegar e quer achar uma brecha para pegar. Ninguém está falando nada, então eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando ele for para o inferno, não se esqueça, vai junto com ele. Quando ele for jogado no lago do eterno, do abismo eterno, você vai junto com ele. Amém? Amém? Então, vigia, né, amados? Então, se tem um modelo que nós devemos seguir, é Jesus Cristo. Esse é o único modelo que você deve seguir. Amém? Então, amados, o que você plantar, certamente você vai colher. Só que tem um detalhe. Assim na natureza humana, como eu disse há pouco, você lança uma semente na terra. Vamos pegar do milho, Você lançou uma sementinha na terra. Ela está lá. Né? O bom agricultor ele preparou a terra, jogou ela, fez ela preparada para receber a semente. O bom agricultor, né? Então ele recebeu. O bom cristão, o que ele faz? Ele vai também preparando o coração dele. Já vem para a igreja, orando, Senhor, eu sei que a minha terra é boa, o Senhor que me converteu, Senhor, eu estou indo para a igreja agora, mas eu quero chegar lá e quero que nada me distraia, Senhor, eu quero estar lá, só ligado, eu quero que a semente boa da pregação caia aqui na terra, mas uma terra preparada, que não caia entre espinhos, não caia entre. Você entendeu, Márcio? Porque se você não vigiar, se você não preparar, o teu coração vai receber a palavra, ela vai cair e não vai acontecer nada. São esses crentes que você vê aí que vai na igreja de santos, vai lá fora, bate na mulher, faz tudo, sabe? Esse é o crente. Porque não foi transformado, né? Não tem sobre ele o fruto do Espírito Santo. Ele é um crente. Ele está ali com medo de Deus. Ele está ali para agradar alguém, ou com medo da morte, enfim. Mas não é por Deus. Ele está ali pelo que Deus é, pelo que Deus assinou sobre todas as coisas, reconhecendo que ele respira o ar de Deus, o fogo de Deus. É diferente, amém? Um cristão, ele sabe isso aí. Ele está ali por amor, ele está ali fazendo o que Deus manda ele fazer. Não importa o que vai acontecer, se a pessoa de lá que eu estou abençoando não está fazendo coisa certa, por exemplo, eu estou fazendo certo com Deus, amém, amém? Então é assim que o cristão pensa. Ele quer agradar a quem? A Deus. Ele só se importa com uma coisa, ele só vive e vai ao trabalho para agradar a Deus. Agora o crente não, o crente é coisista, fica bicudinho, já não vai para a igreja, começa. Esse é o tal do crente. Não quer dizer que o crente não vai virar cristão, pode. Mas só que se ele continuar crente, pode chegar lá e vencer o dia dele. Se morrer o crente, vai para o inferno junto com o diabo, que é crente também. Você consegue entender, irmãos?
Então, apressa-te para mudar. Deixa Deus te transformar. Abre o teu coração para ser muda. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu quero ser transformado. Eu quero mudar. Eu não quero continuar assim, não. Eu não posso aceitar isso. Eu sou cristão. Amém, amém. Voltando para cá. Então, Deus falava no meu coração, assim como você lança uma semente na terra preparada, você não vê mais nada, não vê acontecer nada com a semente mais. Ficou lá, ficou. O agricultor sai e fica lá torcendo para que venha a chuva, né? Não é? Que venha a chuva no tempo certo, né? Então ele fica lá e quando começa, aqui acontece debaixo da terra, você não vê. Mas debaixo da terra está acontecendo o quê? Aquela semente está germinando, glória a Deus, está germinando. Depois vai aparecer um brotinho ali, olha o brotinho, que bonitinho, está nascendo, né? Daqui a pouco vira, pede alguma coisa, crescendo, opa. Daqui a pouco começa flores, começa espigas, estou falando dormindo, né? E uma sementinha começa a gerar milhares e milhares e milhares e centenas de milhos, de sementes igual aquela. Entendeu, igreja? Então, essa é a lei da semeadura. Se você plantar, você vai colher. Então, veja o que você está plantando. Veja se a terra está preparada para receber a semente. Se prepara para vir para a igreja. Não venha aleatoriamente, como se fosse um compromisso social. Venha em reverência, venha em oração. Irmãos, eu me lembro, irmãos, quando eu ainda era novinho na fé, eu vinha chorando para a igreja, irmãos. De alegria de ir para a igreja. Por quê? Porque eu viajava muito. Eu viajava o estado inteiro. Eu viajava 10, 15 mil por mês, porque eu era supervisor, gerente comercial de uma empresa, e viajava o Paraná inteiro, só fazia Curitiba e litoral. Então minha viagem era muito longa. Eu conheci Jesus, eu queria estar ali, eu queria me alimentar. Sabe, por mais que eu assistisse pela televisão, na época, o R. Soares, outros cultos, eu ia fosse uma igreja perto dos hotéis que eu ficava, eu queria estar perto dos meus irmãos, eu amava estar com meus irmãos. Sabe, eu viajava, voltava numa alegria, eu voltava, quando vi que estava chegando a hora, eu falei, o Senhor me proteja, eu acelerava mais, não importava, eu queria chegar, eu queria congregar, eu queria estar com meus irmãos, eu queria abraçar meus irmãos, eu queria sentar, eu ouvia a palavra, eu tinha fome da palavra, amados. E eu nunca saí de casa e falei, Senhor, vai comigo na minha frente, abençoa a minha igreja, abençoa o meu pastor, cobre ele com o teu poder, Pai. E o Senhor use essa noite mais vez, eu quero ouvir sua voz através dele, Senhor, eu quero ouvir, sabe, irmão? Isso é preparação para Deus lançar semente boa aí na tua terra, amém? Mas hoje não, o povo vem para a igreja de qualquer jeito, não estou dando para vocês, amados. Infelizmente está acontecendo isso, uma grande parte da população que se diz cristão na terra. Cadê? Isso é o esfriamento do primeiro amor. Desde que você acorde, é dia do culto na tua igreja, já comece a orar, comece a glorificar o Senhor, comece a preparar o seu ambiente familiar para isso, comece a preparar seus filhos, comece a preparar seu esposo, a sua esposa, comece a preparar todo o ambiente para estar sentado ouvindo a palavra de Deus. Que bênção, amados. Amém, amém? Irmãos, é isso que é o primeiro amor. Nunca perca o primeiro amor, nunca perca essa essência, em nome de Jesus. Então Deus falava no meu coração, avise esse povo, para eles separar, para eles saberem preparar melhor o coração para receber essa semente. E que seja semente boa, semente realmente. Porque veja, um bom agricultor, ele faz o quê? Ele seleciona as boas sementes. Você acha que um agricultor que é um lavrador, ele vai lançando qualquer semente na terra? Não, ele vai dar e separa as melhores. Ele vai comprar as melhores matrizes, porque ele sabe, se ele plantar coisa boa, é porque é coisa boa, amém, amém? Então ele seleciona, ele escolhe a boa semente. Isso aí é normal para quem entende um pouquinho de campo, sabe que é assim, não sabe, porque tem coisa que é separada, isso aqui não serve, não faz isso aqui não serve, entendeu? Eles fazem isso. Então esse é o bom agricultor. E ele fica lá torcendo quando ele colhe a colheita feita com um sorrisão atrás. Quando ele vê aquele plantio, pronto para ser colhido, ele fala, maravilha, obrigado, Deus, ele fala, né? Esse é o bom agricultor, né? Mas existem os que não sabem escolher, os que fazem escolhas erradas. Então, é esses tais que Deus está querendo levar essa noite, em nome de Jesus, tá? Então, não adianta depois, se você escolheu a semente errada, se não preparou a terra, não adianta você depois chorar pelo que você vai colher. Não adianta. É tarde. Amém? Não é que é tarde, nunca é tarde para ninguém, o corpo está aí. Mas ninguém colhe o que não plantou. Isso não adianta, inevitavelmente. Então, você tem que entender isso. O fôlego está aí, você fez coisa errada, sabe, errou, plantou o que não devia plantar, errou, está colhendo o que você não queria colher, está frustrado com a colheita, errou, tudo bem. O fôlego está aí, está inspirando?
Está esperando? Sabe o que Deus está falando? Você dá uma segunda chance. Aí ele vai falar, agora prepara melhor essa terra, hein? Vai vir outra aniversário, prepara, agora você vai ter a chance. Aí o esperto, o zeloso, vai falar, peraí, eu já errei, chega. Eu vou separar agora, eu vou trabalhar essa terra, eu vou preparar ela, eu vou lançar semente boa aí. Amém? Vou cuidar melhor dessa terra aqui. Não vai ser tão negligente como eu fui. Não vou ser mais tão negligente. Se você está em estudo, você está entendendo o que Deus está falando. Porque o negligente não está nem aí com a palavra. A palavra está aí, está saindo a Deus. Está mais preocupado em ir embora, coragem de ir embora, que para receber essa semente. Daí você está fazendo algo de qualquer maneira. De qualquer maneira. Se é um levita negligente, ele acaba o cabo. Não vou nessa igreja não, tá? Mas ele não vê a hora de acabar o grupo e vai embora. O intercessor negligente faz a mesma coisa, porque ele está preocupado apenas em cumprir um roteirinho, tá? É uma coisa para agradar alguém, não é para agradar a Deus. Então nós temos que vigiar, mas Deus está mandando dizer essa noite, se você escolheu errado, mas o fôlego está aí, você tem uma nova chance. Então não fique julgando quem escolheu errado. Se a pessoa morreu, está vivo, ora por ela. Amém, amém? Ora por aquela pessoa, sabe por quê? Porque ela pode aprender através da sua oração, e o Espírito Santo está agindo por causa da sua fé, porque aquela pessoa talvez nem tem força mais sabe, fica olhando o vizinho, ele comeu tanta coisa, eu não comi nada, ele está minha vida, está uma desgraça, mas olha como ele está rico, olha como ele está bem. Só que quando ele estava se ralando no sol lá, e cuidando com o zelo da plantação, você estava negligenciando, filho. Você está compreendendo? Você estava negligenciando. Então agora é natural que ele esteja bem e você esteja mal. Porém, espera aí. Se você tiver sabedoria e tiver humildade e se prostrar perante Deus e falar, Senhor, eu quero ter pilado comigo, eu quero ser também, eu quero ser abençoado. Então você vai me ouvir agora? Agora você vai me ouvir, filha? Então, aquilo que você fez errado, eu vou deixar um pouco de você ainda, tá? Então agora faça o certo. Aí se você faz o seguinte, o ex-negligente, ele vai, faz tudo bonitinho agora, ele vai correr. E Deus vai fazer o seguinte, vai usar até o vizinho, vai falar, vizinho, só precisa de alguma coisa de ajuda aí, eu vou te ajudar. Se levantar, amém? Agora se outro, se está da boca para fora, não, só está a lágrima de crocodilo, né? Igual de Esaú, né? Chorou, mas não sentia nada, era pura hipocrisia, aquela lágrima dele, né? E a Bíblia fala em Hebreus sobre a hipocrisia do choro de Esaú, que é aquele que negligenciou com a primogenitura, acho que os irmãos sabem, né? A Bíblia fala na Nova Aliança que aquele choro dele não tinha valor nenhum, era um choro hipócrita, né? A Bíblia deixa muito claro lá em Isaías, em Hebreus, no Novo Testamento falando do Velho Testamento. E assim, se esse crente é negligente, ainda quer continuar negligente, não tem quem segura ele, né, mano? Ele vai só fingir e Deus também vai deixar. Quem está me enganando, acho que ele não leu bem a palavra minha, que eu disse que de mim ninguém se. Ele vai plantar errado de novo? Vai colher errado de novo, mano. Tem mistério. Amém, amém? Então, é isso que Deus está mandando dizer. Eu vou pedir para meus irmãos, lá comigo, lá em Hebreus, no capítulo 3. Um pouquinho disso que eu estava falando. Vamos lá, em Hebreus, capítulo 3. Versículo 10 ao 12. Olha o que diz aqui, irmão. Deus sabe o que vai acontecer com esses tais aí, negligentes, esses que continuam sendo negligentes. Deus está cansado deles, e vai dizer o seguinte: por isso que eu fiquei irado com essa geração, e disse, o seu coração está sempre se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos. Olha, amados, o negligente aí, o crente, ele é assim, não reconhece Deus não, amado, ele só está ali por interesse. Então, esse aí continua fazendo a mesma coisa, se desvia, não reconhece os meus caminhos. Versículo 11: então assim jurei na minha ira, olha o que Deus jura, não entrarão, jamais entrarão no meu descanso. Mas cuidado, versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Diga amém? Então Deus está dizendo, cuidado, né? Então eu quero deixar muito claro para meus irmãos que tudo que Deus quer é que você ouça fazer. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, faça o que está em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim diz o Espírito Santo: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como fizeram aqueles rebeldes lá no deserto, né?
durante o tempo da promoção no deserto, versículo 9, onde os seus antepassados me tentaram, disse Deus, né? Pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto tudo que eu fiz. Olha o que Deus fala, mas então Deus fala, Deus jurou, eles não entrarão. E assim vai ser. Para Deus ficar irado e falar, não vão entrar, isso não acontece na vida de vocês. Lá no céu Deus olha e fala assim, como eu gosto de ver meu filho se arrependendo lá, se arrependeu, quer mudar. Então Deus olha o coração dele, quer mudar, já quer mudar. Glória a Deus, amém? Que você esteja assim. Em nome de Jesus, mas existem aqueles que querem, pensam que estão enganando a Deus, esquecem de Deus, ninguém se zomba. Aí fingem ser religiosos, fingem que está tudo bem, e na verdade eles estão enganando a si mesmos, porque de Deus ninguém se zomba. Então eu finalizo esta mensagem, amados. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Encerro essa mensagem, deixando aqui o tema para vocês, que é para vocês refletirem. O tema é escolhendo bem o plantio. Amém? Escolha, você tem livre-arbítrio. Então escolha o que você vai fazer, com tudo que Deus está te dando, com todo o conhecimento, porque Ele quer que você cresça, não quer que você fique estagnado. Ele quer que você cresça. Então, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade, e sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno, ao total conhecimento da verdade e seja salvo. Então, para isso acontecer na tua vida, escolha certo, escolha ouvir a voz de Deus, escolha em fazer tudo que Ele está ensinando você fazer, para que você não caia nos erros de tantos que já caíram ouvindo falsos profetas e falsos mestres. Amém? Mas você acredita que nós estamos com ex-membros aqui da igreja com problemas. E problemas seríssimos. Por quê? Porque passaram a ouvir falsos mestres. Por quê? Porque vê lá, um mundo de espírito. Nossa, ele é bem seguido, hein? Olha, mas segue que tem o que você segue, Jesus Cristo, você disse que Jesus, segue ele, tem muito mais seguidores. E não é só aqui no planeta Terra, não, ele tem no universo. Então segue ele, tá? Ele é a melhor influência que tem. Amém? Feito está? Deus falou com você essa noite? Amém. Então coloque-se bem, aplauda ele, irmão. Eu oro aqui, você apresenta ao Senhor a sua campanha, quer seja iniciando, no meio ou finalizando nela, e fale com Deus, exalte a Ele, creia nele, declara a sua fé sobre Ele, e declara com os seus lábios a tua vitória. Você diz a tua vitória. Não fique no pensamento só, ficar no pensamento, você vai perder tempo. É só você e Deus. Agora Deus quer que você manifeste para a glória dele, você manifestando com os seus lábios, talvez se for sussurrando aí onde você está, em nome de Jesus, você está envergonhando as trevas e colocando diante de Deus uma causa. Então fale com Deus enquanto o pastor ora aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos em oração, apresentando as causas da campanha que estão fazendo, das campanhas, Senhor. Alguns estão iniciando, outros estão no meio dela, outros estão encerrando, mas todos estão diante da tua presença, declarando que confiam no Senhor, que sabem que receberão do Senhor, porque estão entendendo na mão do Todo-Poderoso Deus e único verdadeiro Senhor, que é o Senhor nosso Deus. É no nome de Jesus que eu declaro, para que aquele que crê será como a tua palavra, verá a tua glória, e jamais será confundido aquele que crê. E é só o Senhor que pode ver se a fé que está neles é a verdadeira fé, a genuína fé, que dá a eles a certeza e a convicção. E se eles têm certeza e convicção, não há dúvida de que eles vão ser abençoados em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor, receba cada clamor, cada pedido de oração, cada súplica, e cada elogio, cada louvor que fazem agora sobre os que já estão tomando posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém. Agora é vocês. Vocês estão iniciando, estão no meio, estão terminando, digam com toda a força da sua fé. Digam em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção e agradeço pela vitória que Deus já me concedeu através de Jesus Cristo nessa campanha. Diga amém? Eu concordo com a sua vitória e que venham os testemunhos do Senhor seja glorificado nessa tua vida, nessa tua campanha e com essas campanhas em nome de Jesus. Bom, posso? Diga amém? Tudo isso? Para a glória de Deus, então vamos fazer o louvor da oferta, declarando a glória de Deus sobre todos os ofertantes, todos os senadores, investidores, empreendedores, mas principalmente sobre os rezimistas, em nome de Jesus. Thank you.
Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá.
Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais ele fará, em o nome de Jesus.